O retorno à Terra dos Sonhos. Atenção, base militar. Em 1996, estive aqui em Nevada para fazer uma reportagem sobre uma base de sigilo absoluto conhecida como Área 51, que o governo americano se recusava em divulgar. O motivo, de acordo com Bob Lazar, um homem que afirma ter trabalhado na base, é que ela guarda naves alienígenas recuperadas. Ele ficou famoso com essas afirmações fantásticas em 1989 num jornal de Las Vegas e chocou o mundo da mídia, o que fez com que milhares de observadores de OVNIs viessem a esse local remoto e tornassem a Área 51 a capital do mundo. Mas estaria Lazar realmente falando a verdade? Haveria discos voadores escondidos sob as margens do lago a poucos quilômetros da trilha de terra atrás de mim? Após 3 anos de pesquisas que nos levaram das areias de Nevada aos corredores do poder em Washington, acreditamos que a resposta seja não. Apesar disso, a Terra dos Sonhos é uma realidade. Há uma instalação para testes no Lago Groom e a segurança aqui é de verdade, como mostra o Jeep observando cada movimento nosso neste momento. À noite, há OVNIs no céu, mas eles são objetos voadores não identificados fabricados pelo homem. São espaçonaves do futuro e não discos voadores. Não há dúvidas de que a instalação esteja lá, que o governo não fazia referências a isso no passado, e que ele tem o direito de testar coisas como o U-2. Para mim, essas manchetes sobre OVNIs eram usadas para encobrir as verdadeiras operações com aeronaves. Tudo que eu vi até hoje pode ser facilmente atribuído à tecnologia terrestre. Já estive lá umas 50 vezes. Nunca vi um disco voador por lá, ou nada que chegasse a ser inexplicável. Não acredito que alguém esteja protegendo espaçonaves alienígenas. Instalada a 90 quilômetros de Las Vegas, no leito de um lago, hoje seco, a Área 51 representa apenas uma parte da gigantesca base da Força Aérea Nellis e da área para testes de Nevada, que juntos chegam quase ao tamanho da Suíça. Ela foi encomendada em segredo de Estado pelo presidente Truman nos anos 50 para desenvolver e testar as aeronaves americanas de última geração no período pós-guerra. Com a febre tecnológica dos anos 50, a base logo se tornou o aeroporto de aeronaves mais exóticas de sua época. Mais recentemente, foi onde o avião F-117 Stealth foi desenvolvido e testado. Esta é a área que se tornou conhecida, mas tem sido negada oficialmente há décadas. Desde os remotos anos 40 e 50, com o desenvolvimento do avião espião U-2, do SR-71, todos os nossos aviões super secretos foram desenvolvidos e testados exatamente aqui. O A-12 foi posto em funcionamento desde o começo até a sua retirada em 2 locais. A Área 51, no Lago Groom, foi sua base original. O primeiro equipamento foi trazido para cá em janeiro de 62 e o último foi retirado em junho de 68. A Força Aérea Americana nega oficialmente a existência da Área 51, apesar do tamanho da base e das fotos de satélites russos por nós obtidas, que mostram nitidamente hangares e uma pista enorme no leito do lago. Desde os anos 50, a base aumentou e hoje vários aviões de passageiros aterrissam aqui diariamente, transportando centenas de funcionários da base. Com esse número de funcionários, as poucas construções que podem ser observadas acima do solo, na verdade servem para encobrir uma enorme instalação subterrânea.
Perguntamos ao Pentágono o que eles sabiam sobre a Área 51. Eles concordaram em ler este relatório. Há uma série de atividades, das quais algumas são estritamente confidenciais, no complexo da base Nellis de lançamento da Força Aérea. A base é utilizada para testar tecnologias e sistemas e para treinar operações importantes para a eficácia das forças militares dos Estados Unidos e para a segurança dos Estados Unidos. Há uma base em funcionamento perto do Lago Groom. Algumas atividades e operações passadas e atuais conduzidas na base Nellis continuam sendo de caráter confidencial e não podem ser debatidas. A vigilância é ostensiva e o sigilo absoluto. Desde o final dos anos 50, os militares isolaram milhares de acres ao redor do Lago Groom. A área restrita ao redor da Área 51 atualmente se estende para mais de 40 quilômetros. O segredo de Estado da base é extremamente bem mantido. E mesmo que o pessoal comente a operação do U-2 de 1950, 40 anos atrás, eles estão proibidos de identificar a base pelo nome ou pelo local. O máximo que podem dizer é que é uma instalação distante. Esse lugar é um antigo anacronismo da Guerra Fria. É um lugar que nos retorna aos velhos tempos. E como os militares continuam a tratá-lo como uma instalação de sigilo absoluto que não existe, ele chama atenção. É natural que todos queiram saber o que se passa aqui. Sem dúvida, a instalação está lá. O governo falava muito pouco a respeito disso e tem o direito de testar coisas como o U-2, o SR-71 e o avião Stealth. Mais de 10 milhões de dólares foram gastos para desenvolverem o avião Stealth, mais de uma década antes de sua existência ter sido divulgada. É isso que se faz no Lago Groom. Quando uma pessoa vai trabalhar nessas bases, ela abre mão dos seus direitos constitucionais. Assina um papel que diz que se ela violar o acordo de sigilo e comentar sobre os programas que estiver fazendo, cumprirá a pena na penitenciária federal de Leavenworth por 20 anos, sem julgamento ou direito a recurso. E isso é que é incentivo para fazer alguém ficar de bico calado. Mas a pergunta que realmente interessa é: há discos voadores por lá? Há 2 anos sobrevoamos o deserto de Nevada para tentarmos ver a Área 51 do céu. A aproximadamente 1,5 km da área restrita, pudemos ver como as autoridades procuram de todas as maneiras proteger a área secreta. Ao nos aproximar do espaço aéreo restrito, 2 aviões de caça foram enviados para nos interceptar. Eles estão ficando preocupados porque estamos nos aproximando. 2 aviões de caça F-16 acabaram de dar um rasante em cima de nós. Passaram pelo nariz do nosso avião. Esses caras não estão de brincadeira. Eles não querem a gente aqui mesmo. Tem outro bem aqui no nariz de novo. Estão tentando nos retirar da área rápido ou nos forçar a aterrissar. Lá vai outro. Nossa, impressionante. Eles têm um sensor a bordo. Com certeza mantêm um contato conosco por radar. Essa foi bem perto. Os militares isolaram milhares de acres ao redor do Lago Groom. A área restrita ao redor da Área 51 atualmente se estende para mais de 40 quilômetros. O segredo de Estado da base é extremamente bem mantido. E mesmo que o pessoal comente a operação do U-2 de 1950, 40 anos atrás, eles estão proibidos de identificar a base pelo nome ou pelo local. O máximo que podem dizer é que é uma instalação distante. Esse lugar é um antigo anacronismo da Guerra Fria. É um lugar que nos retorna aos velhos tempos. E como os militares continuam a tratá-lo como uma instalação de sigilo absoluto que não existe, ele chama atenção. É natural que todos queiram saber o que se passa aqui.
Sem dúvida, a instalação está lá. O governo falava muito pouco a respeito disso e tem o direito de testar coisas como o U-2, o SR-71 e o avião Stealth. Mais de 10 milhões de dólares foram gastos para desenvolverem o avião Stealth, mais de uma década antes de sua existência ter sido divulgada. É isso que se faz no Lago Groom. Quando uma pessoa vai trabalhar nessas bases, ela abre mão dos seus direitos constitucionais. Assina um papel que diz que se ela violar o acordo de sigilo e comentar sobre os programas que estiver fazendo, cumprirá a pena na penitenciária federal de Leavenworth por 20 anos, sem julgamento ou direito a recurso. E isso é que é incentivo para fazer alguém ficar de bico calado. Mas a pergunta que realmente interessa é: há discos voadores por lá? Há 2 anos sobrevoamos o deserto de Nevada para tentarmos ver a Área 51 do céu. A aproximadamente 1,5 km da área restrita, pudemos ver como as autoridades procuram de todas as maneiras proteger a área secreta. Ao nos aproximar do espaço aéreo restrito, 2 aviões de caça foram enviados para nos interceptar. Eles estão ficando preocupados porque estamos nos aproximando. 2 aviões de caça F-16 acabaram de dar um rasante em cima de nós. Passaram pelo nariz do nosso avião. Esses caras não estão de brincadeira. Eles não querem a gente aqui mesmo. Tem outro bem aqui no nariz de novo. Estão tentando nos retirar da área rápido ou nos forçar a aterrissar. Lá vai outro. Nossa, impressionante. Eles têm um sensor a bordo. Com certeza mantêm um contato conosco por radar. Essa foi bem perto. Que ele tem o direito de testar coisas como o U-2. Para mim, essas manchetes sobre OVNIs eram usadas para encobrir as verdadeiras operações com aeronaves. Tudo que eu vi até hoje pode ser facilmente atribuído à tecnologia terrestre. Já estive lá umas 50 vezes. Nunca vi um disco voador por lá, ou nada que chegasse a ser inexplicável. Não acredito que alguém esteja protegendo espaçonaves alienígenas. Instalada a 90 quilômetros de Las Vegas, no leito de um lago, hoje seco, a Área 51 representa apenas uma parte da gigantesca base da Força Aérea Nellis e da área para testes de Nevada, que juntos chegam quase ao tamanho da Suíça. Ela foi encomendada em segredo de Estado pelo presidente Truman nos anos 50 para desenvolver e testar as aeronaves americanas de última geração no período pós-guerra. Com a febre tecnológica dos anos 50, a base logo se tornou o aeroporto de aeronaves mais exóticas de sua época. Mais recentemente, foi onde o avião F-117 Stealth foi desenvolvido e testado. Esta é a área que se tornou conhecida, mas tem sido negada oficialmente há décadas. Desde os remotos anos 40 e 50, com o desenvolvimento do avião espião U-2, do SR-71, todos os nossos aviões supersecretos foram desenvolvidos e testados exatamente aqui. O A-12 foi posto em funcionamento desde o começo até a sua retirada em 2 locais. A Área 51, no Lago Groom, foi sua base original. O primeiro equipamento foi trazido para cá em janeiro de 62 e o último foi retirado em junho de 68. A Força Aérea Americana nega oficialmente a existência da Área 51, apesar do tamanho da base e das fotos de satélites russos por nós obtidas, que mostram nitidamente hangares e uma pista enorme no leito do lago.
Desde os anos 50, a base aumentou e hoje vários aviões de passageiros aterrissam aqui diariamente, transportando centenas de funcionários da base. Com esse número de funcionários, as poucas construções que podem ser observadas acima do solo, nas dores do poder em Washington, acreditamos que a resposta seja não. Apesar disso, a Terra dos Sonhos é uma realidade. Há uma instalação para testes no Lago Groom e a segurança aqui é de verdade, como mostra o Jeep observando cada movimento nosso neste momento. À noite, há OVNIs no céu, mas eles são objetos voadores não identificados fabricados pelo homem. São espaçonaves do futuro e não discos voadores. Não há dúvidas de que a instalação esteja lá, que o governo não fazia referências a isso no passado, e que ele tem o direito de testar coisas como o U-2. Para mim, essas manchetes sobre OVNIs eram usadas para encobrir as verdadeiras operações com aeronaves. Tudo que eu vi até hoje pode ser facilmente atribuído à tecnologia terrestre. Já estive lá umas 50 vezes. Nunca vi um disco voador por lá, ou nada que chegasse a ser inexplicável. Não acredito que alguém esteja protegendo espaçonaves alienígenas. Instalada a 90 quilômetros de Las Vegas, no leito de um lago, hoje seco, a Área 51 representa apenas uma parte da gigantesca base da Força Aérea Nellis e da área para testes de Nevada, que juntos chegam quase ao tamanho da Suíça. Ela foi encomendada em segredo de Estado pelo presidente Truman nos anos 50 para desenvolver e testar as aeronaves americanas de última geração no período pós-guerra. Com a febre tecnológica dos anos 50, a base logo se tornou o aeroporto de aeronaves mais exóticas de sua época. Mais recentemente, foi onde o avião F-117 Stealth foi desenvolvido e testado. Esta é a área que se tornou conhecida, mas tem sido negada oficialmente há décadas. Desde os remotos anos 40 e 50, com o desenvolvimento do avião espião U-2, do SR-71, todos os nossos aviões supersecretos foram desenvolvidos e testados exatamente aqui. O A-12 foi posto em funcionamento desde o começo até a sua retirada em 2 locais. A Área 51, no Lago Groom, foi sua base original. O primeiro equipamento foi trazido